Pessoal, vamos para mais uma das nossas videoaulas e hoje nós vamos ter o prazer de estudar juntos linguagem, língua e fala e variedades linguísticas. Para a gente começar, vamos refletir nesse pequeno texto da Leonor Boesco, em que ela diz que a língua é ou faz parte do aparelho ideológico, comunicativo e estético da sociedade que a própria língua define e individualiza. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que o que nos define, nos faz um povo, uma sociedade que nos individualiza é a língua que usamos. Não é à toa que quando a gente está no meio de pessoas que falam outro idioma em outro país, quando ouvimos a nossa língua, automaticamente nós nos identificamos com aquela pessoa. Nós somos unidos pela língua. Um outro texto que eu gostaria de ler com vocês é um texto lá do primeiro momento modernista de Manuel Bandeira, que diz assim: a vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Vocês ainda não chegaram nessa parte da literatura, mas vocês verão, daqui a algum tempo, que no primeiro momento modernista, os poetas brincavam muito e chamavam a atenção para a reflexão do modo de se comportar linguístico das pessoas que pertenciam a uma determinada classe social aqui do Brasil. Eles faziam questão de refletir a língua portuguesa utilizada pelos portugueses europeus, enquanto nós aqui temos a nossa própria forma de falar. Para a gente que é linguista, não existe forma errada ou certa, existe forma eficiente ou ineficiente. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Nós temos aqui o nosso sumário. Vamos falar sobre as variedades linguísticas do nosso português, mas antes vamos diferenciar linguagem, língua e fala. Vamos ver que a língua oral é diferente da língua escrita. Vamos ver que dentro do nosso português existe uma série de variedades, dependendo da geografia, da posição social e cultural da pessoa, da situação em que ela se coloca ou o tempo em que ela vive. Há ainda os empréstimos linguísticos. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é diferenciar linguagem, língua e fala. Parecem a mesma coisa, mas são coisas distintas. É como se a linguagem fosse um grande conjunto que englobasse as outras duas coisas. A linguagem é a capacidade de o homem comunicar-se por meio de ícones, índices e símbolos. Qualquer coisa que sirva para comunicação, um gesto, uma palavra, uma cor. A gente sabe que o branco é símbolo do quê? Muito bem, da paz, universalmente. Então, essas pequenas coisas ou grandes coisas que servem para a comunicação, sejam elas quais forem, nós chamamos de linguagem. Dentro da linguagem, nós temos uma forma de comunicação chamada língua, que é um código, ou seja, um conjunto de elementos e regras combinatórias convencionais. O que significa isso? Que há um grupo de pessoas que chega a um acordo, tem uma convenção sobre quais palavras usar para definir determinadas coisas, e que essas regras combinatórias convencionais possibilitam a troca de infinitas informações. E ainda uma possibilidade de realizar essa língua é a fala, que é a forma como alguém se comunica de maneira oral, fazendo uso da linguagem verbal. Vamos fazer um apanhado geral? A linguagem é toda forma de comunicação, qualquer uma, quer seja ela verbal, não verbal, escrita por cor, por gesto, por ícone, por desenho, qualquer coisa. Dentro dessas várias possibilidades da linguagem, eu tenho a língua, que é um código.
Cada povo, cada sociedade tem a sua própria língua, o seu próprio código. E como é que ele externa esse código? Através da fala, de forma oral ou de forma verbal. É como ele escreve, como ele viabiliza para os outros a língua que o permite a comunicação. Mas dentro da própria língua, há uma diferença entre linguagem oral e linguagem escrita. Olha como Jô Soares brinca com essa questão nesse texto aqui. Pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como o inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que escreve algumas palavras. Em português, é só prestar atenção. O alemão, por exemplo, que é a coisa mais doida, não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Até parece, né? Vejam que há uma diferença enorme de como a gente fala para a forma que a gente escreve. Porque, de fato, há uma diferença entre a língua falada e a língua escrita. As situações comunicacionais são diferentes e, por isso, a gente utiliza a língua de forma diferente. Na língua falada, numa situação de comunicação, a mensagem é transmitida de forma imediata. Já na língua escrita, a mensagem é transmitida de forma não imediata. Na língua falada, em geral, o emissor e o receptor devem conhecer bem a situação e as circunstâncias que estão acontecendo ali, que está rodeando os dois. Caso contrário, pode haver problemas de comunicação ou simplesmente não haver mensagem. Já na língua escrita, quem vai receber a mensagem não precisa conhecer de forma direta a situação, nem o contexto da mensagem. Ele pode pesquisar por tudo isso. Na língua falada, a mensagem costuma ser transmitida de forma mais breve, notando-se uma nítida tentativa de economizar palavras. Por isso a gente usa muitas coisas de forma contracta, tipo pra, tá, fazer, certo? Com a presença de um interlocutor, que pode a qualquer momento interromper a conversa que está acontecendo, é comum o uso de construções mais simples, espontâneas, livres, menos reflexivas. Já com o emprego da língua escrita, essas construções são mais complexas, mais planejadas, pois subentende-se que o emissor ele teve mais tempo para elaborar a mensagem, ele leu, viu o que não ficou certo, o que ficou, repensou, modificou. Além do mais, na língua falada, há elementos prosódicos. Prosódicos significa entonação, pausa, ritmos, gestos, que enfatizam esse significado das palavras, das frases. Enquanto na língua escrita, nada disso é possível. A utilização dos elementos prosódicos só acontece na língua falada. O que nos dá um indício desses elementos, da entonação que se quer dar na língua escrita, são os sinais de pontuação. Eles tentam reconstruir alguns desses elementos prosódicos. Agora sim, nós vamos começar a falar sobre as variedades linguísticas dentro do português do Brasil. Olha, precisamos ficar atentos sobre esse conceito de certo e errado no que se refere à língua portuguesa. Linguisticamente, a gente diz que essas palavras não são adequadas. Quando a gente usa isso, parece um certo preconceito, uma forma de discriminação, e ela deve ser combatida enfaticamente. A gente costuma dizer que o que acontece é uma pessoa no interior, um sítio, teve acesso ao que vendo, por exemplo, que o modo dela falar é errado. Não é errado. Dentro das possibilidades que ela teve de estudo ou de não estudar, a forma linguística que ela utiliza cumpre a função de comunicação, que é a função principal da língua. Posso escrever do meu jeito? Não.
porque na prova a função de comunicação é saber se você tem domínio ou não da norma padrão da língua portuguesa. Por isso a gente tira ponto por erro gramatical, erro ortográfico, porque naquela situação comunicativa em especial é isso que está sendo avaliado, ok? Vamos para a primeira das variedades? É a variedade geográfica, que são variações que existem entre as formas da língua portuguesa nas diferentes regiões em que ela é falada. O primeiro deles são os falares regionais ou dialeto. A gente pode ver, não sei se vocês têm parentes em outros locais do Brasil, mas a gente pode ver, por exemplo, pessoas que moram no interior, que tem o R, que a gente chama de R retroplexo, que é o R, tá? E a gente vê o nosso R aqui do Rio de Janeiro, que é o R, tá? E aí a gente tem aqui o primeiro quadrinho. E aí, compadre, firme, porque eles também trocam o L pelo R. E o outro fala, não, futebol, certo? Olha que interessante esse segundo quadrinho. Tás atucanado, bagual, que é lá do sul. E aí, lá no Nordeste, a pessoa responderia, não, tô aperreado, bichinho. Atucanado é a mesma coisa que aperreado, que é o nosso bolado de hoje. Bagual, que é a mesma coisa que bichinho, que é o nosso cara de hoje. Viram como de um lugar para o outro as coisas mudam? Olha que interessante esses pequenos tópicos que nós encontramos aqui. Olha, as reações do Facebook no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. Maneiro, no Rio de Janeiro, da hora em São Paulo, bom, ai, em Minas. Me amarrei no Rio de Janeiro, top em São Paulo, apaixonei em Minas. Hilário no Rio de Janeiro, rachei em Minas. Engraçado demais. Desculpe, rachei em São Paulo. Engraçado demais em Minas. Caraca no Rio. Putz, meu, em São Paulo. No, em Minas. No Rio, deu ruim. Em São Paulo, mó bad, mano. Em Minas, que tristeza. No Rio, bolado. Em São Paulo, tá tirando. Em Minas, gostei não. Viram como em cada pessoa tem formas diferentes para falar ou para se expressar quanto à mesma coisa? Aqui é uma plaquinha que eu encontrei numa das minhas caminhadas por aí, de uma casa de velas no interior do estado do Rio. E olha só que interessante, às vezes a variedade linguística ela pode ser utilizada também para propaganda. Olha aqui, Casa das Velas. Você está quase chegando, que só faz sentido porque olha ali a rua, olha o lugar. Realmente é um lugar no interior, reproduzindo a fala das pessoas que moram naquele lugar. Diferente dessa placa aqui, ó, que eu encontrei na Rio Teresópolis, Rua da Assembleia, que é uma forma de escrever conforme a pessoa fala, provavelmente uma pessoa que teve pouco acesso à escolaridade. E é diferente dessa outra aqui em São João del Rei, que um botequim utilizou a forma de escrita, a forma de falar, aliás, para escolher o seu nome comercial. Ó, para você ver, é a forma como o mineiro fala. Não é legal? A segunda variedade que a gente encontra é a variedade sociocultural. Ou seja, tem a ver com a sociedade na qual você vive, o seu grupo social e a cultura que você pôde adquirir com o passar dos anos. Qual é a sua profissão? Aonde você se formou? Tudo isso vai influenciar na forma que você fala. Então, são variedades devidas aos falantes e aos grupos culturais aos quais eles pertencem. Destacam-se os usos diferenciados por faixa etária. Já viram que os adolescentes falam diferente dos adultos, que falam diferente dos velhos? Né? O grupo social ao qual você pertence, a classe social, a profissão. Não precisa ir longe. Você fala com os seus amigos igual a forma que você fala com a sua família? Ou como você fala na sua igreja? Não, né?
São coisas totalmente diferentes. Você consegue imaginar um surfista falando dessa forma? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Nunca, né? É por isso que a gente diz que existem variedades socioculturais dependendo de grupos sociais. Dentro desse aspecto, a gente divide essas variedades linguísticas referentes a grupos sociais de duas formas: em jargão, que é uma linguagem técnica utilizada por profissionais de uma especialidade em comum. Logo, ela é empregada por um grupo restrito e muitas vezes inacessível a outros falantes da língua, ou seja, ela utiliza palavras que para algumas pessoas que não têm um léxico muito diversificado não saberão interpretar, tá? Por exemplo, uma pessoa que fale, uh, utilize as palavras, os vocábulos sutura, traqueostomia, cefaleia, prescrição, profilaxia, provavelmente pertence a um grupo social da área de, muito bem, da área de saúde, porque essas palavras fazem parte do jargão médico. Agora, vocês conseguem identificar qual é a área da pessoa que fala sobre variações diafásicas, análises diacrônicas e sincrônicas, metafonia? Não? Mas isso para mim é super comum, porque esse é o jargão do povo da linguística, jargão dos linguistas, ok? Essa é a linguagem técnica, a variedade sociocultural técnica. Agora, existe a variedade sociocultural que não é técnica, que vocês conhecem muito bem, que são as gírias. Não é técnica oficialmente, mas é uma linguagem técnica comum utilizada predominantemente por jovens. As gírias, elas foram criadas para excluir indivíduos externos a um determinado grupo. Então, quando os jovens, lá na década de 70, começaram a criar gírias, foi para que os adultos não conseguissem identificar o que eles estavam falando, tá? Então, a gente vê que as gírias, elas mudam conforme o tempo vai acontecendo. Por exemplo, para minha mãe, o rapaz bonito era o pão. Na minha época, já era o gatinho. Há um pouco tempo atrás, eu ouvi o pessoal falando que era filé. Pô, maior filé. Há um tempo atrás, eu estava na escola onde eu trabalho e as meninas falaram assim, viram um rapaz passando bonito e falaram, vai, Friboi. Aí eu falei, Friboi? Elas falaram, professora, não é filé? Qual é a melhor carne que tem? É da Friboi? Então é vai, Friboi. Tá vendo como as gírias nascem? É dessa forma. E se eu não soubesse, provavelmente eu não ia entender absolutamente nada. Quando as gírias novas nascem, as pessoas precisam entender, precisam aprender ou pedir explicação para aquele determinado grupo para fazerem parte dessa linguagem técnica utilizada por aquele grupo específico. Não se aprende em lugar nenhum, somente passando de um para o outro. O terceiro tipo de variedade da língua portuguesa é a variedade situacional ou estilística. Nesse tipo de variedade, a língua ela vai variar de acordo com a situação em que ela é empregada, se ela é formal ou informal. Uma palestra feita para uma plateia sobre matéria científica, por exemplo, ou uma solenidade de formatura, ou uma carta endereçada a uma autoridade, a gente diz que a linguagem utilizada é formal, porque a situação é formal. Vejam esse quadrinho. Vejo que o nobre companheiro achou uma goiabada. Sim, e o distinto rapaz achou o queijo. Vejam como um trata o outro também de maneira formal. A situação pede formalidade. Mas, em uma reunião familiar, em conversa com colegas e amigos, num bate-papo informal, a gente não precisa se policiar tanto quando vai falar, porque a situação ela é informal. Nesta mesma situação, os mesmos dois ratinhos falariam: me dá essa goiabada, cretino, faça o queijo, bundão. As situações informais não pedem que você pense tanto antes de falar. Você vai falando sem se preocupar muito com as regras da língua portuguesa. Temos
a outra variedade, que é a variedade temporal. Essa variedade acontece devido ao posicionamento do falante no tempo, tá? Você vai ver, por exemplo, que vocês falam diferente do que o avô ou a avó de vocês falam. Por quê? As falas, os enunciados, eles sofrem modificações ao longo do tempo. Olha só esse pequeno trecho dessa crônica de Carlos Drummond de Andrade. E que, se vocês quiserem continuar lendo depois, ela aparece, vocês conseguem achar na internet ela completa. Ela é super, super legal para você ver se você consegue identificar as gírias daquela época para as gírias de hoje, tá? Ó, antigamente as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Hoje, como é que a gente chama as garotas? Mademoiselles? Não, gata, mina, e vários outros nomes aí, tem uns até que a gente nem pode dizer, né? Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral, 18. Não tem aquela sua tiazinha velhinha que fala quantas primaveras? Gíria, ó, antiga. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Ih, professora, eu não entendi nada. Vamos entender? Os janotas são os mauricinhos, os rapazes mais arrumadinhos, mesmo não sendo tão bonitos, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe faziam-lhes pé de alferes, ou seja, davam em cima delas, cortejavam, arrastavam a asa, ou seja, tentavam conquistá-las, mas ficavam longos meses debaixo do balaio, eram deixados na geladeira, ficavam esperando. E se levavam tábua, o que para nós é o toco, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. Ou seja, levou toco, a fila andou, vai pegar outra. Não adianta ficar ali esperando. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro. Olha quanta diferença na forma de falar daquela época para hoje, né? Tem uma outra poesia aqui, e essa de Luiz Fernando Veríssimo, que também mostra essa diferença da fala com o tempo. Olha só, o rouge virou blush, o pó de arroz virou pó compacto, o brilho virou gloss, o rímel virou máscara incolor, a lycra virou estresse, a Anabela virou plataforma, o corpete virou porta-seios, que virou sutiã, que virou lib, que virou silicone. A peruca virou aplique, interlace, mega hair, alongamento. A escova virou chapinha. Problemas de moça viraram TPM. Confete virou MM. A crise de nervos virou estresse. A chita virou viscose, a purpurina virou glitter. A brilhantina virou mousse. Os halteres viraram bomba. A ergométrica virou spinning. A tanga virou fio dental. E o fio dental virou inseto tipo bucal. Ninguém mais vê. O ping-pong virou babalu. O à la carte virou self-service. A tristeza, depressão. O espaguete virou miojo pronto. A paquera virou pegação. A gafieira virou dança de salão. E o que era praça virou shopping. A areia virou ringue. A caneta virou teclado. Long play virou CD. A fita de vídeo é DVD, nem é mais. O CD já é MP3, nem é mais. E é um filho onde éramos 6. O álbum de fotos agora é mostrado por e-mail, também não é mais. O namoro agora é virtual. A cantada virou torpedo. E do não, não se tem medo. O break virou street. A AIDS virou gripe. A bala, antes encontrada, agora é perdida. A violência está coisa maldita. A maconha é calmante, o professor agora é o facilitador, as lições já não importam mais. A guerra superou a paz e a sociedade ficou incapaz de tudo. E por último, a gente tem os empréstimos linguísticos. Não bastassem tantas variedades que existem, nós ainda temos algumas palavras para as quais a nossa língua não dá conta, ou porque não temos um equivalente,
ou porque sofremos influências de outros povos que vieram para cá quando nós ainda estávamos nos formando linguisticamente. Africanos, franceses, europeus, ingleses. Há essas palavras que são utilizadas porque não existe um equivalente em língua portuguesa, nós chamamos de empréstimos linguísticos. Ou seja, empréstimo linguístico é a influência que outras línguas exercem sobre a língua portuguesa, que em contato com outras línguas acaba usando algumas palavras para expressar pensamentos e até se referir a determinadas coisas, situações, processos e comportamento, adaptando-as ao nosso idioma. Então, a gente, na verdade, pega a palavra de outro idioma e adapta colocando alguma coisa e aportuguesando essas palavras. Assim, olha as influências que sofremos de alguns países. Do alemão, a gente tem as palavras gás, níquel e diesel. Do árabe, todas as palavras iniciadas com al, algodão, álcool, alface, e outras ainda sem serem iniciadas com al, como xadrez, também vem de influência árabe. Dos dialetos africanos, nós temos acarajé, dendê, fubá, quilombo, moleque, caçula. Muitas palavras nossas vêm do dialeto africano, dos vários dialetos, porque são vários, não é um só, e também dos vários dialetos indígenas. Do espanhol, nós temos bolero, castanhola, gringo, guerrilha. Do francês, paletó, boné, matinê, abajur, batom, cabaré, maiô. Do inglês, show, software, hambúrguer, clube, futebol, iate. E no inglês, de uma forma toda especial, a gente faz uma modificação, porque na língua inglesa existem sílabas sem vogal. Então, clube, por exemplo, é club, certo? C-L-U-B. Nossa língua não admite sílaba sem vogal. Então, o club em inglês virou o clube para nós. E muitas palavras da língua inglesa, em muitas delas, nós acrescentamos as vogais e aportuguesamos as palavras, tá bom? Do italiano vieram mortadela, piano, soneto, bandido, serenata, camarim, partitura. E do tupi? Nomes de animais e plantas, óbvio, eles já tinham esses nomes quando os portugueses chegaram. Tatu, arara, jiboia, caju, maracujá, mandioca. De lugares, pelo mesmo motivo, Ipanema, Copacabana, Icaraí. E de pessoas, Ubirajara, Iracema, Jussara, Jacira. E ainda permaneceram algumas palavras da raiz da nossa língua portuguesa, que é o latim. Arena, pacto, deletar, recitar, mácula e várias outras palavras. Essas são apenas alguns exemplos para que vocês entendam como a nossa língua sofre influência de estrangeirismo. Agora, existem também outras palavras que nós utilizamos porque achamos que fica mais chique, né? Tipo hot dog para cachorro quente, tipo outlet para liquidação. Aí, dentro da linguística, essas palavras não são palavras que a gente pode dizer que são palavras aportuguesadas ou empréstimos linguísticos. Elas são, sim, palavras estrangeiras utilizadas dentro da língua. E um exemplo disso, que a gente utiliza sempre no dia a dia, está aqui, ó. Prestem atenção nessa música de Zeca Pagodinho com Zé Cabaleiro. Vou procurar saber, depois eu te falo. Vou estar meio perdido ainda aqui. Mas depois eu falo pra você. Mas approach é isso aí. Borogodó, Siriguidu, Balacoado. Sangue quente. Eu acho que tudo bem. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch. Eu ando de ferryboat. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche. Eu ando de ferryboat, já comigo. Eu tenho sabor a fé. É mesmo, compadre? Meu temperamento é light.
Minha casa é high-tech, toda hora rola e sai. Já fui fã do Jethro. Hoje me amarro no Slash. Minha vida agora é cool. Meu passado é que foi trash. Vai, venha provar meu brush. Sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry-boot. Beautiful. Venha provar meu brush. Sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry-boot. Fica ligado no link, que eu vou confessar mais logo. Depois do 10º drink, só um bom e velho engordo. Eu tirei o meu brincar e fui pra Miami Beach. Posso não ser popstar, mas já sou um novo bicho. Venha provar meu brand, aqui eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Leva teu fruit pra lá. Sabe que eu tenho approach. Eu ando de ferry boat. Olha só, eu tenho sex appeal. Isso é problema, saca só meu background. É nós como Demon Hill, é nós como Fittipaldi. Não dispenso happy end. Quero jogar no Dream Team. De dia um macho, e de noite drag queen. Venha provar meu brunch. Sabe que eu tenho approach. Eu approach o cara aí. Na hora do lanche, eu ando de ferry-boot. Venha provar meu brunch. Sabe que eu tenho approach. Há um linguista chamado Roman Jakobson que diz que em matéria de língua não há propriedade privada. Tudo é socializado. É uma coisa que a gente viu agora nessa música, né? Olha como as coisas vão casando. Enfim, a língua é a identidade de um povo. Nós somos a nossa língua. Por isso, nós devemos preservar a nossa língua. Agora, eu deixo com vocês a proposta de que vocês façam o exercício da apostila referente à unidade 1, da página 13 à página 18, e até a próxima. Tchau!